Diácono, antes de Pablo comentar alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta anterior. E aí a gente já entra com aquelas perguntas um pouco polêmicas. Ou, na verdade, essa não, essa é bem curiosa, na verdade. Diácono permanente casado. Não vou nem falar agora, pai de 3 filhos. Mas casado. Como o senhor encontrou, conheceu a sua digníssima? Conte um pouquinho dessa história. Esse Paulo É uma curiosidade curioso. de todo mundo que está em casa. Minha esposa, nós nos conhecemos na escola, mas não como estudantes. Eu já tinha terminado o curso de letras, era professor em uma escola no subúrbio ferroviário. E ela chegou na escola como estagiária, porque ela fazia o curso de farmácia. E, bom, nem sei se hoje ainda se faz isso, mas Farmácia faz. Não, se faz farmácia. Não sei se ainda se permite que naquele tempo... O estágio, não? Vários alunos de cursos que não eram de licenciatura, a Secretaria de Educação do Estado permitia que eles dessem aula provisoriamente, por causa da dificuldade para ter professor de química, de física, de biologia. Então, por exemplo, muita gente que fazia farmácia, como minha esposa, conseguia, com uma autorização na Secretaria de Educação, para dar aula de biologia, aula de química, aula de ciências no Fundamental 2. E foi assim que nós nos conhecemos, não é? Aí, olha pra cá, olha pra lá. É isso aí que o povo quer saber. Quem tá aí escutando a Rádio Excelsior tá ansioso pra escutar. Diz ela que fui eu que paquerei. Eu não me lembro desta parte, não. Mas ela deve estar nos ouvindo, ela vai dizer que fui eu. Ela não resistiu ao charme do Senhor. Então, nós namoramos 4 anos e meio, então nos casamos. Aí casaram, hoje tem quantos anos casados? Nós temos 21 anos de casados. 20 anos de casados, 3 filhos. 3 filhos. Nos casamos no dia 11 de janeiro de 2003, lá no Mosteiro de São Bento. Nossa. Diácono, para nós que estamos no caminho do sacerdócio, assim, observamos a grande dificuldade, né, de trabalhar na messe do Senhor, pois sabemos, né, que o trabalho é árduo, tem muitas coisas para fazer. O senhor é casado, 20 anos já, tem 3 filhos, professor na universidade, oblato de São Bento. Como o senhor administra? Como é que o senhor consegue administrar o seu tempo? E a gente vai... bom, tem que ter disciplina. Quer dizer, primeiro, a gente precisa compreender a dupla sacramentalidade do matrimônio e do ministério ordenado, para dar o justo lugar para ambas as realidades, né? Nem deixar a família de lado a preço, com a desculpa de que vou servir a Deus e a igreja. Por quê? Porque servir a família é a primeira obrigação de qualquer pai de família. Nem o contrário, né? Abandonar a igreja, abandonar o serviço. Olha, não posso, não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar de minha família. Bom, você se apresentou e se pôs a serviço, colocou a mão no arado, ninguém lhe obrigou, você colocou. E agora vai olhar para trás? A mão no arado. Então, é preciso disciplina. Segundo, é preciso confiar na misericórdia de Deus. Eu acho que o segredo passa por aí. Colocar as coisas diante de Deus e colocar-se disponível e dócil à vontade de Deus. E o Senhor, quando percebe a docilidade do coração, vai conduzindo. Porque, no limite, este é o segredo da vida de todos nós, da vida de qualquer cristão. Quanto mais dócil nós nos tornamos à voz do pastor, mais ele nos conduz para verdes pastagens. Quanto menos dócil nós somos e quanto mais nós achamos que temos as respostas, mais a gente se embrenha por desertos e securas e começa a perecer. Por quê? Porque não confiou na voz do pastor, porque confiou em suas próprias certezas. Então, um pouco de organização,
compreensão da família, compreensão da comunidade paroquial e do pároco, não é? Essas duas precisam compreender os limites, nem a família esquecer que fez dom de seu pai, de seu esposo ao serviço de Deus, porque há essa dimensão. O diácono casado, ele fez dom de si, é verdade, mas a esposa fez dom de seu marido à igreja. A igreja só me ordenou porque minha esposa concordou. E não é um mero ato jurídico, mas tem uma profundidade espiritual muito grande. Um dia nós nos tornamos uma só carne diante de Deus. Portanto, eu não posso dispor de mim mesmo sem considerá-la, porque não sou o dono de mim mesmo. Já que quis casar, quem quer ser dono de si mesmo, não case. Não case. Como diz São Paulo. Não é? Quem quer ser dono de si mesmo, não case. A mesma coisa os filhos. E também um amadurecimento espiritual, tanto do diácono quanto da família no sentido da dimensão da vida de fé, da vida na comunidade, e do diácono de compreender que o serviço ministerial está na ordem do ser e não do fazer. Claro que nós precisamos fazer coisas, claro que a igreja demanda, claro que há serviços que precisamos fazer, mas nós precisamos, em primeiro lugar, ser. Senão também corre o risco de se tornar um ativista. Se não vira um ativista, a gente faz. Vive. Não vive e o fazer se torna inócuo. Aí a gente começa a olhar para o tanto que fez e os poucos frutos que produziu e se perguntar, mas meu Deus, eu me esforço tanto, eu faço tanto. Mas por que você está fazendo? Você não está sendo, porque você está confiando na sua capacidade de fazer e não se colocando como instrumento na mão daquele que faz. Eu acho que por aí a gente vai tentando aparar. De vez em quando, a coisa embola. Aí você tem que dizer assim, meu amor, compreenda. Padre, não dá. Mas aí a gente vai administrando. É uma dificuldade, mas é bonito. É desafiador, mas é bonito. A gente na direção espiritual escuta muito, quer dizer, um abraço até para ele, Padre Jailson. Obrigado pelos seus textos nas direções. A esterilidade do ativismo. Sim. O ativismo, ele gera uma esterilidade espiritual, mas também física de quem o pratica. Por isso essa importância, o senhor trouxe perfeitamente, de ser em Deus, não de estar fazendo, não gerúndio, fazendo, mas apenas o ser em Deus e deixar que Deus faça. Exatamente. Somos meros instrumentos, como diz Santa Teresinha. Você que nos acompanha na Rádio Excelsior, estamos com o diácono Emanuel Oblato de São Bento. Corre lá, eu tenho certeza que você está curioso para ver quem é esse diácono Emanuel. Ele que tem a sua provisão lá na paróquia Nossa Senhora da Esperança no Estiep. É uma paróquia linda. Zé Raimundo, forte abraço. Vai falar da paróquia daqui a pouco. Então corre lá, curte, comenta, compartilha, né, Pablo? Verdade. Nós precisamos desse apoio e que esse papo com o seminarista, papo com o diácono Emanuel chegue a muitos corações. Verdade. E o papo tá bom, viu? Tá. Bora perguntar ao diácono, então. Diácono é interessante porque quando o senhor fala, o senhor não faz menção de, por exemplo, o diaconato em detrimento do casamento, mas o senhor concilia tudo, né? Entende tudo como vontade de Deus na sua vida. Primeiro, ele que te chamou ao matrimônio, depois, consequentemente, ao diaconato, já vivendo a espiritualidade de São Bento. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do matrimônio como um projeto mesmo de vida, sonho de Deus para a vida daqueles que têm vocação, porque hoje está tão difícil, né? A gente vai vendo tantas famílias aí destruídas, famílias que muitas vezes não fizeram um discernimento ali autêntico, honesto, verdadeiro, e a gente vê os conflitos. É um grande desafio. O mundo moderno, o mundo contemporâneo, parece que escolheu a família como seu alvo predileto.
E as crises que nós vemos foram construídas historicamente. A gente pode aí dizer que é um processo de desconstrução de valores fundamentais, de valores cristãos fundamentais, até chegarmos à desconstrução de valores naturais. A gente precisa lembrar que o matrimônio, antes de ser sacramento, é um valor natural, é um direito natural. Tanto que a igreja reconhece o casamento natural como válido. Ele não é sacramento, mas é válido. Isto é, o matrimônio, a união de um homem e de uma mulher, ela está inscrita no direito natural. É da natureza humana que homem e mulher se unam e constituam uma família. Jesus Cristo elevou isto à dignidade sacramental. Jesus Cristo pega uma realidade natural, que em si já vem de Deus, porque os valores naturais vêm de Deus, mas ele os eleva, ele os cristifica no sacramento do matrimônio. Acontece que a contemporaneidade, a partir de uma lógica, a partir da virada antropocêntrica, a partir desse escanteamento de Deus e essa centralidade do homem, um longo processo, que a gente gastaria muito tempo para falar disso aqui, mas um longo processo de desconstrução que chega, neste momento, na desconstrução da família. Me parece que a igreja presta um grande serviço à humanidade. Não estamos falando apenas de serviço ao povo de Deus, aos batizados, não, ao conjunto da humanidade, ao dizer claramente que este projeto é um equívoco e de que a família é fundamental para a continuidade da humanidade. Não há como se pensar em humanidade sem pensar em família. Agora, para nós cristãos, tudo é resposta ao projeto de Deus. Algo tão central na nossa vida como o matrimônio, como a constituição de uma família, precisa ser vivido como vocação. O Concílio Vaticano II, ele nos ajudou muito no sentido de reposicionar alguns conceitos que ao longo do tempo foram como que ficando esquecidos, meio que encobertos. Quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a patrística, quando a gente olha para os primeiros 600, 700 anos da Igreja, você vê esses conceitos muito vibrantes. Latentes. Não é? Muito latentes. Mas eles foram meio que ficando acinzentados, e o Vaticano II como que tira o pó de cima e diz assim, olha, vamos voltar às fontes. Revisitar. Então, a ideia do matrimônio como vocação. Há pessoas que são vocacionadas para o matrimônio. O matrimônio é uma vocação. A vida de pai e de mãe. Primeiro, a vida de marido e mulher. Porque antes de ser pai e mãe, você é marido e mulher. E precisa continuar a ser depois que vira pai e mãe. Porque senão é um problema. Vira pai e mãe e esquece de ser marido e mulher. Tudo é do menino e nada do esposo. Exato.